Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. Também um olá tão querido para os meus filhos, para minha filha querida, para minhas noras, meus genros, para os meus netinhos. Hoje nós vamos continuar a nossa leitura do livro de Mateus. Nós vamos conseguir ler uma vez por semana. E eu espero de todo o meu coração que de alguma forma esta pequena leitura, este ato singelo, possa te ajudar a se aproximar mais do Salvador Jesus Cristo, a sentir que Ele realmente vive, confortar tua alma nos momentos em que às vezes estamos mais tristes e que precisamos de ajuda. Uma ajuda que, por mais que nós todos venhamos a procurar em todos os lugares, em todas as atividades, ela só é encontrada naquele testemunho forte que vem do Espírito Santo no nosso coração, dando aquele ardor no peito, que Jesus Cristo realmente vive, que fortalece a nossa fé, que muda a vida. Hoje nós vamos ler no livro de Mateus o capítulo 5. Lembrando que este capítulo 5 ele faz parte daquele famoso Sermão da Montanha que compreende os capítulos 5, 6 e 7. Que a maior parte destes conselhos, instruções, princípios são aplicadas para os discípulos, os apóstolos do Senhor, que iriam edificar sua igreja e reino aqui na terra. Mas ele também tem uma aplicação universal para todos nós, e todos podemos aprender e sermos juntos edificados. Mateus capítulo 5. Jesus prega o Sermão da Montanha. Seus ensinamentos substituem e transcendem alguns aspectos da lei de Moisés. É dado o mandamento de que todos sejam perfeitos como o Pai Celestial. Jesus, vendo as multidões, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Que ensinamento mais marcante, que toca a alma. Bem-aventurado aqueles que são pobres de espírito, que carecem da companhia do Salvador Jesus Cristo, que carecem de ser edificados pelo Espírito Santo, que desejam isso ardentemente em seus corações, porque deles é o reino dos céus. No 4, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Fico imaginando aquelas mães, pais, irmãos, vovó, que chora a partida de um ente querido. A morte é um dos grandes desafios, talvez o maior desafio da vida. E às vezes lágrimas, e muitas lágrimas verdadeiras do fundo da alma são derramadas pela partida daquele ente querido. Que consolo é ler e aprender sobre o Salvador, que nos ensina que todos aqueles que choram serão consolados. Versículo 5. Eu amo este versículo. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Gosto de combinar esse versículo com o versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O mundo em que vivemos, nossas famílias, nossas casas, nossos lares, necessitam tanto de pessoas mansas e pacificadoras, pessoas que se apoiam mutuamente, que têm mais empatia, que procuram entender um ao outro, que vivem em harmonia. Os mansos vão herdar a terra. Esta terra que vivemos será transformada em um reino celestial. Aqueles que receberem vida eterna vão habitar aqui. Os pacificadores
eles vão ser chamados filhos de Deus. Hoje nós falamos que todos somos filhos de Deus, mas depois do grande julgamento, depois da ressurreição e vier aquele julgamento, aquele agradável tribunal de Jeová, então aqueles que forem herdar o reino celestial serão chamados de filhos de Deus, receberão vida eterna para habitar com Deus e com seu Filho amado, Jesus Cristo. Os demais serão chamados de servos. Então os mansos, os pacificadores vão herdar esta terra e receber vida eterna. E mesmo nos nossos dias carecemos tanto de pacificadores. Versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Como é bom, como é maravilhoso, louvável, como engrandece a alma ferida, como engrandece as pessoas, ter misericórdias uns pelos outros, compreender que somos falhos, que carecemos de ajuda, que precisam de uma mão estendida. Aqueles que são misericordiosos, eles vão receber misericórdia do Salvador. 8. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Nós ouvimos relatos dos profetas do Velho, Novo Testamento. Nós ouvimos relatos dos profetas modernos, de experiências que eles puderam ver a Deus. O Senhor pede que todos possamos ser como as crianças, puros de coração, para podermos ver a Deus. O 9, nós já lemos, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. 10, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Eu fico imaginando todos aqueles que sofrem perseguição porque acreditam em Cristo, que sofrem até bullying, que são rejeitados. O reino dos céus pertence a todos estes. Versículo 11, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo falarem todo mal contra vós por minha causa. Que possamos ter sempre paz de espírito, paz de consciência. Não somos perfeitos e nem seremos nesta vida mortal, mas que possamos continuar perseverando na fé em Cristo. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Desde há muitos, desde lá do Velho Testamento, o sal ele é um símbolo do convênio. Quando eles faziam aqueles convênios no templo, eles colocavam sal ali também. O sal era um símbolo do convênio. O sal tem algumas propriedades tão maravilhosas. O sal ele não se envelhece e nem se perde com o tempo. Ele se mantém. O sal perde o seu valor quando ele é contaminado. E uma vez contaminado não serve para mais nada a não ser jogado fora. E então os homens vêm e ao cruzar os caminhos passam por cima daquele sal que foi contaminado e que não serve para mais nada, só para ser pisado pelos homens. Eu sei que eu, irmão André, que todos nós, na verdade, somos pessoas imperfeitas, que carecemos da expiação do Salvador Jesus Cristo, carecemos de perdão, precisamos do Salvador. E muitas vezes nós erramos, nos omitimos, exercemos um julgamento errado sobre diferentes situações. Nós carecemos do Salvador. E quando eu acabei de mencionar aqui, como diz a Escritura, que para nada mais serve, eu queria que nós pudéssemos prestar atenção no princípio. O sal é um símbolo do convênio, que nós devemos ser como o sal da terra,
para todo o mundo, mas ainda somos imperfeitos. E nenhum de nós, nem eu, nem você, com nossa autoimagem, autoestima, devemos pensar assim: nossa, então eu não sirvo para nada porque eu sou falho. Não, irmãs, irmãos. Olha só agora os próximos versículos. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então o Senhor está dizendo assim: olha, vocês são o sal da terra, mas também são a luz do mundo. E quais seriam esses bons exemplos? Acreditar em Cristo, viver uma vida de acordo com os ensinamentos de Cristo, viver o Evangelho em nosso lar, no nosso dia a dia. E ao fazermos essas coisas simples, vamos ser grandemente abençoados e vamos ser a luz do mundo. Que coisa especial, não é? Lembra, não somos famílias perfeitas, mas podemos continuar nos esforçando. Não fique frustrado que quando você se esforça tantas vezes percebe que você, nossa, não estou conseguindo. O Senhor permite que nós venhamos a reconhecer nossas fraquezas quando nos aproximamos dele. Porque ele é a fonte de toda a salvação, de toda a exaltação. E com o Senhor, tudo podemos. Então continua firme, continua se esforçando um dia de cada vez. Procure se aproximar do Salvador. Continua vivendo o Evangelho no seu dia a dia para ser o sal da terra, a luz do mundo. Magnifica os teus convênios que fizeste na água do batismo, de tomar sobre si o nome de Cristo, ser testemunha dele. Continua vivendo um dia de cada vez. Versículo 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruir, mas para cumprir. Algo marcante nesta passagem é que toda a lei de Moisés, seus rituais, seus símbolos, apontavam para a vinda do Salvador do mundo, Jesus Cristo, que daria sua vida preciosa para resgatar toda a humanidade. E o Salvador não veio para abolir a lei, mas ele veio para cumprir a lei de Moisés, dar sua vida preciosa para tomá-la novamente e assim vencer a morte e resgatar-nos todos nós deste monstro, morte e inferno, e assim podermos viver o Evangelho e nos qualificarmos para a vida eterna. 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota, nem um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mínimos mandamentos e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino do céu. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino do céu. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Por que o Salvador advertia tanto isso? Porque a religiosidade dos fariseus, dos escribas, ela era aparente, não era algo interior, não implicava numa mudança de coração, não implicava numa conversão. 21. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu vos digo, porém, que qualquer que se encolarizar contra seu irmão sem motivo será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio. Qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti,
deixa ali diante do altar a tua oferta e vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao guarda, e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centil. O Senhor está dizendo assim que cada um de nós que desejamos ofertar nossa vida a Ele, que desejamos fazer convênios com Ele, mesmo os convênios de salvação e exaltação, que devemos, estar bem com o nosso próximo, em paz no nosso coração. Lembra que a paz que vem dos céus, que é aquela paz que vem, que enche nossa alma, que vem através do Espírito Santo, que habita em nós, ao fazermos convênios, nós devemos entender que se nós estivermos numa situação ruim com o nosso próximo, com o nosso irmão, o Espírito Santo não habita no nosso coração. Na verdade, o problema, ele na maioria das vezes está sempre conosco. Vencer o homem natural que está dentro de nós. Percebe? Claro que devemos perdoar as pessoas. Perdão significa permitir que a pessoa trilhe seu caminho, que se aproxime do Salvador, que receba a vida eterna. Perdão não significa também consentir que a pessoa te maltrate a vida toda, não é isso. Perdão é permitir que a pessoa receba o arrependimento. Aquele arrependimento, aliás, deixa eu refazer a minha frase aqui. Perdão significa permitir que a pessoa se arrependa. Aquele arrependimento que todos nós precisamos para ter perdão, obter esse perdão do Senhor. Arrependimento significa uma mudança de vida, significa conversão pessoal. E devemos permitir que nosso próximo tenha isso também. Versículo 27. Ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu vos digo, porém, que qualquer que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Hoje em dia, através das mídias sociais, com um pequeno celular, nossa mente pode ser infestada por pornografia, que tem destruído famílias, lares, o mundo. A empresa milionária, bilionária da pornografia, que destrói famílias, que destrói vidas, é um mal terrível. E o Senhor está advertindo aqui, olhou para começar, já cometeu adultério em seu coração. Isso mostra que tanto nós, homens como mulheres, devemos viver num nível mais elevado de vida. Versículo 29. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. O Senhor aqui, Ele não está ensinando sobre tortura, mutilação, nada disso. É uma linguagem simbólica. Está ensinando que devemos deixar algumas coisas que talvez não sejam tão próximas como nossos membros. Talvez algumas coisas que gostamos tanto, mas que não estão em harmonia com o reino de Deus, com os ensinamentos do Salvador. Então é melhor que deixe essas coisas de lado. Percebe isso? Versículo 31. Também foi dito que qualquer que deixar sua mulher lhe dê carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher sem ser por causa de fornicação, faz com que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, cometer adultério.
Aqui, queridas irmãs, queridos irmãos, nesses versículos aqui 31, 32, o Senhor está ensinando, quando Ele está ensinando isso aqui, Ele está ensinando a cada um de nós que se for separar, separa corretamente. Separa corretamente. E permita que a outra pessoa retome sua vida assim como a tua. Percebe isso? Versículo 33. Outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu vos digo, porém, que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono do Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem pelo Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Ouviste que foi dito olho por olho, dente por dente. Eu vos digo, porém, que não resistais ao homem mau, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo, tira a tua túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Eu lembro quando eu era bem jovem, um irmão muito querido, Saraiva, uma vez me ensinando sobre esse versículo aqui, ele lembrou-nos, né, revendo a história, que nesta época o povo de Israel ele era dominado pelos romanos e que o romano podia apontar para alguém e a pessoa tinha que ali pegar a sua bagagem e carregar 1 milha. E então naquela época o irmão Saraiva me ensinou assim: olha, o que o Senhor estava ensinando é que carrega a 1ª milha porque tu é um escravo, e depois carrega a 2ª porque tu é um homem livre e escolheu fazer. Um homem livre diante de Deus. Interessante, né, essa abordagem. 42. Dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser que te emprestes. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu vos digo, porém, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e os injustos. Aqui o Senhor está ensinando, se nós observarmos durante esse sermão, Ele está ensinando para cada um, convidando, e em especial aos apóstolos e aos discípulos, que o Senhor estava preparando eles para serem filhos de Deus. E aqui ele enfatiza novamente: faz todas essas coisas para ser filho de Deus. Hoje, como falei, somos chamados todos filhos de Deus, mas depois do julgamento, os filhos serão aqueles que vão receber vida eterna, que vão poder habitar com Deus, que serão chamados filhos e filhas de Deus. Versículo 46. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? E no último versículo 48 diz: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. O Senhor, então, aqui Ele está nos ordenando a sermos perfeitos, e Ele está nos ensinando princípios, dando ensinamentos de coisas que devemos fazer, de coisas que devemos mudar dentro de nós mesmos para chegarmos à perfeição. Lembra, a perfeição não virá aqui na mortalidade, mas nós somos ordenados assim nos tornarmos, para que um dia possamos habitar com nosso Pai Celestial
e que o seu amado Filho Jesus Cristo, eu sei que Ele vive, eu sei que Jesus Cristo vive, Ele é real, Ele ressuscitou, que possamos dar ouvido às suas palavras, que possamos colocar seus ensinamentos no nosso coração, esses princípios que possam fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia, que possamos nos converter, tornar-nos em uma pessoa que vive num nível de vida mais elevado, como o Senhor tem ensinado. Tem sido uma alegria estar com você, compartilhar o Evangelho, que traz paz ao nosso coração, que nos dá esperança em Cristo de um futuro maravilhoso. E podemos desfrutar, mesmo agora, desta paz que vem do céu. João 14, 27, deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Tchau, queridas irmãs, queridos irmãos, meus filhos, filhas, netos. Continua vivendo a sua vida em paz consigo mesmo, se esforça para viver o Evangelho, um dia de cada vez, um passinho de cada vez, de graça em graça, é assim que fala o Evangelho. Tchau e até a próxima leitura.